Galera, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Cogna. Suas ações são amadas por uns e odiadas por outros. Fato é que suas ações apresentaram forte volatilidade nos últimos tempos. E após algumas quedas, deixou alguns investidores muito frustrados e outros muito esperançosos com a empresa. Então, galera, vamos estudar um pouco mais sobre essa Small Cap Cogna. Bora lá! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Clube Small Cap. Meu nome é Leonardo Araújo e no vídeo de hoje nós vamos realizar um breve estudo sobre essa empresa, a Cogna Educação. Então, bora lá! Vamos começar estudando um pouco sobre o business, ou seja, o negócio da Cogna. A sua fundação ocorreu em 1998 e a sua listagem na Bolsa de Valores no mesmo ano, ou seja, em 1998. O ticker é o COGN3, Cogna 3 possuindo apenas ações ordinárias. O segmento de atuação dessa empresa é na área de educação. Muito bem, vamos falar ainda um pouco mais sobre o business. A Cogna é uma das maiores organizações educacionais privadas no mundo em atuação há mais de 70 anos. Olha só, em 1966, 5 jovens amigos montaram um curso pré-vestibular, que era comum na época, chamado de Pitágoras, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nascia ali então o que hoje é o maior grupo educacional do Brasil, a Cogna Educação. Esse é um pouco do business, um pouco da história. Em 2010, a Cogna adquiriu o grupo IUNI Educacional, instituição que atuava na graduação e pós-graduação presencial. Então aqui foi uma aquisição no ano de 2010. Já em 2011, um ano após, ela realizou a aquisição da Universidade do Norte do Paraná, a Unopar, que é a maior instituição de ensino à distância do país. Então ela já tinha uma unidade na sua educação presencial, graduação e pós-graduação, e agora indo para o lado do ensino à distância, o EAD. E em 2013, a Cogna realizou o maior investimento de sua história, que foi a fusão com a Anhanguera. Então aqui um breve resumo do negócio da Cogna e das suas aquisições. Já em 11 de outubro de 2018, a Cogna concluiu a operação de compra do controle acionário da Somos, que é o principal grupo de educação básica do Brasil. Então ela atua tanto na graduação e pós-graduação presencial e EAD, bem como também na educação básica. Ela já é uma instituição completa. Olhando um pouco mais aqui sobre a estrutura, nós temos a Cogna Educação, que é a empresa na qual ela está na Bolsa de Valores. Logo abaixo ela tem a Cogna Ventures e na sequência nós temos a Kroton, que ela é focada no ensino superior, a Platos, também no ensino superior, a Saber, que é a educação básica, e a Vasto Educação e Somos Educação, também na educação básica. Essa é a estrutura da Cogna Educação. Falando um pouco mais ainda aqui sobre cada uma delas, a Kroton hoje possui 292 mil alunos presenciais, 552 mil alunos digitais, ou seja, o ensino à distância, 176 unidades próprias e 1.536 polos. Esse é o tamanho e amplitude de atuação da Kroton. A Platos, por sua vez, possui 7 mil alunos presenciais e 36 mil alunos digitais. Então, aqui uma plataforma mais voltada ao ensino à distância. Já a Saber, que é a educação básica, possui 52 escolas próprias e contratos, 31 mil alunos, 122 unidades da Red Balloon, escola mais voltada ao ensino de idiomas, o inglês, e também 22 mil alunos cadastrados aí na Saber. E por fim, a Vasta Educação, também da educação básica, possuindo 4,2 mil escolas parceiras, sendo ali administrado o conteúdo principal da Cogna, 1,3 milhão de alunos utilizando o seu conteúdo principal, 636 escolas parceiras utilizando o material da Cogna como um material complementar e, por fim, 213 mil alunos utilizando esse seu conteúdo material complementar. Aqui um breve overview do business da Cogna. Falando mais sobre a governança, atualmente a empresa está listada no segmento do novo mercado, na qual o mais alto nível de listagem atualmente da Bolsa de Valores, possuindo 100% de tag-along. O tag-along é uma proteção legal concedida aos acionistas minoritários em caso de compra de controle da empresa. E o free float aproximado de 86,30, o que corresponde à porcentagem de ações em livre circulação no mercado. Agora vamos dar uma olhada nos principais acionistas da Cogna Educação. Em primeiro, nós temos o Alaska Investimentos, possuindo 10% das ações ordinárias, e já na sequência, o BlackRock Investimentos,
com 3,2% das ações ordinárias, e aí na sequência, né, nós temos 86,32% das ações em livre circulação, conforme a gente já viu no Free Float. Agora a gente entra um pouco no estudo da parte financeira da empresa, o financial. Olha só que interessante. Aqui nós começamos com a receita líquida. Ao longo do tempo, ela teve um aumento. Lá em 2012, ela obteve uma receita líquida de 1,4 bilhão e foi subindo até atingir em 2019 7 bilhões de receita líquida. Ao longo do ano de 2020 e 2021 até o presente momento, ela sofreu uma redução na sua receita, atualmente em 2021 apresentando 4,7 bilhões a sua receita líquida. Na sequência, nós temos o indicador o EBITDA, que são os lucros antes dos juros, impostos, amortização e depreciação. Ela veio do ano de 2012 até o ano de 2016 em uma crescente, saindo lá de 329 milhões para 2,2 bilhões no ano de 2016. Já do ano de 2016 a 2019, ela sofreu uma ligeira redução, chegando em 2019 em 1,5 bilhão, o seu EBITDA, e no ano de 2020, um EBITDA negativo em 2,4 bi, e atualmente no ano de 2021 em 2,5 bilhões, apresentando então um prejuízo nesses períodos. Agora a gente entra numa das partes mais importantes, que é o lucro líquido reportado pela empresa ao longo do tempo, e os dividendos distribuídos aos seus acionistas. Lá em 2012, a empresa reportou um lucro líquido de 204 milhões e veio numa crescente até o ano de 2016, onde ela reportou um lucro de 1,8 bilhão. Já no ano de 2017 a 2019, ela veio com uma redução, chegando nesse ano de 2019 em 243 milhões e em 2020 um prejuízo reportado na ordem de 5,8 bilhões. E agora, em 2021, em 5,8 bilhões também esse foi o seu prejuízo nesses últimos anos. E veja que a empresa distribuiu um pouco de dividendos do ano de 2015 ao ano de 2019, conforme a gente pode observar. Agora a gente estuda um pouco o fluxo de caixa livre, que ele é constituído a soma entre o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimentos. Então, lá em 2012, ela possuía um fluxo de caixa livre negativo em 517 milhões. Depois, em 2013, passou para o lado positivo em 384 milhões, chegando em 2016 com um caixa de 1,6 bi. Agora, no ano de 2018, ela teve um fluxo de caixa livre negativo em 3,6 bilhões, devido ao maior investimento feito pela Cogna Educação. O fluxo de caixa operacional ele manteve-se estável ao longo desse período, porém foram realizados muitos investimentos. E no ano de 2020 a gente também consegue observar um fluxo de caixa livre negativo em 1,2 bi. Já no ano de 2021, até o presente momento, a empresa reportou um fluxo de caixa livre negativo de 117 milhões. Estudado tudo isso, agora a gente consegue observar um pouco a cotação das ações da Cogna ao longo do tempo. Então a gente observa que ela saiu de algo próximo a R$2 lá no ano de 2011 e atualmente ela está algo cotado próximo aos R$4, o que teve uma valorização em todo esse período em torno de 100%. Mas a gente consegue observar que ela veio numa crescente do ano de 2011 ao ano de 2018. Mas do ano de 2018 até o presente momento, ela sofreu uma forte desvalorização e é isso que deixa muitos investidores com uma pulga atrás da orelha. Continuando o nosso estudo, o próximo indicador aqui é o patrimônio líquido. A gente consegue observar que ela teve um crescimento expressivo do patrimônio líquido entre o ano de 2012 ao ano de 2018, chegando em 2018 com patrimônio líquido de 16 bilhões. Já em 2019, ela apresentou uma breve redução de 15,8 bilhões, 14,2 bilhões no ano de 2020 e agora no ano de 2021, 14,2 bilhões. Também esse é o patrimônio líquido reportado pela empresa. O ROIC é um indicador muito importante que representa o retorno sobre o capital investido, ou seja, é a capacidade da empresa conseguir gerar retorno com aquele capital que ela aplicou. O ideal é algo acima de 10%, e atualmente a Cogna reporta um ROIC de menos 13%, mas o ideal é a gente sempre observar o histórico. Então, podemos observar que do ano de 2012 ao ano de 2019, ela sempre apresentou um ROIC positivo e sempre ali na casa dos seus 10%, tirando o ano de 2018 e 2019, na qual ela teve um ROIC de 5% e 3% respectivamente. Contudo, no ano de 2020 e no ano de 2021, ela apresentou esse ROIC negativo em menos 13%, uma vez que ela apresentou um forte prejuízo nesse período. Dando continuidade, o nosso próximo indicador é a margem líquida. Perceba que de 2012 a 2019, ela sempre se manteve com uma margem líquida positiva.
sempre acima dos 10% no entre 2012 e 2018. Em 2019, pontual, ela apresentou uma margem líquida de 3%. Só lembrando que a margem líquida ela representa o lucro líquido dividido pela receita líquida, ou seja, qual é a porcentagem da receita que se transformou em lucro efetivamente. Como ela obteve um prejuízo no ano de 2020 e até o presente momento no ano de 2021, ela possui uma margem líquida negativa, na ordem de 110% no ano de 2020 e de 123% no ano de 2021. Continuando o nosso estudo, aqui apresenta a dívida líquida, que basicamente é a dívida bruta menos o caixa. Então, ela foi pouco endividada no ano de 2012 ao ano de 2017. Inclusive, teve uma dívida líquida negativa no ano de 2017. Isso significa mais dinheiro em caixa do que dívidas. Mas a gente tem que observar esses últimos anos, 2018, 19, 20 e o presente momento em 21, onde a sua dívida aumentou muito. Olha o ano de 2019, onde ela aumentou sua dívida líquida para 11,2 bilhões. Tendo a dívida líquida e também agora o EBITDA, nós conseguimos estudar esse próximo indicador, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. Aqui observamos que ela foi muito bem controlada entre 2012 e 2017. Agora, no ano de 2018, ela já possuía uma relação de 2,96 e em 2019 de 7,19. Então, aqui, muito importante para que o investidor foque bastante com relação ao controle dessa dívida pela empresa. Para finalizar, a gente vai estudar o índice de liquidez corrente, onde nós temos o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aqui, se for maior do que 1, indica que a empresa tem mais ativo do que passivo. Só que atualmente, a empresa está reportando um índice de liquidez corrente de 0,87. O seu histórico mostra, contudo, que ela sempre se manteve acima de 1, lá de 2012 até o ano de 2020, conforme a gente pode observar. É pontualmente nesse ano de 2021 na qual sua liquidez corrente está de 0,87. Mas olha como teve anos bons, como no caso de 2017, onde sua liquidez corrente apresentou o índice de 2,63. Para fechar o nosso estudo, podemos aplicar uma análise SWOT. Então, olha só. Aqui, cada investidor deve utilizar as suas premissas. Eu estou utilizando a minha simplesmente para facilitar o nosso estudo. Colocando aqui a Cogna como evidência, os seus pontos fortes, eu acredito que ela é líder no setor em que atua. Afinal de contas, é a maior educacional que nós temos no país atualmente. Outro ponto forte é a sua diversificação entre a educação superior e a educação básica, e também a educação presencial e a educação digital, ou seja, a EAD, educação à distância, e também marcas reconhecidas, como a gente já viu, a Anhanguera, o Nopar, entre outros. Então todos esses, na minha visão, são pontos fortes para a Cogna. Já como os pontos fracos, nós temos que ela tem uma impossibilidade de expandir inorganicamente no ensino superior por conta de restrições do CAD. Isso daqui acaba sendo um ponto fraco para a empresa, afinal de contas ela depende muito do CAD para novas aquisições e um crescimento inorgânico. Um outro ponto fraco também são as suas altas taxas de inadimplência. Os alunos que estudam na faculdade, no ensino básico, quando deixam de pagar as suas mensalidades, ela tem uma inadimplência e essas altas taxas acabam que gerando prejuízo ou dificuldades financeiras para a empresa. Já o campo de oportunidades, a Cogna tem ganhos em escala pela presença nacional. Quando ela começa a abrir então novas escolas, novas unidades, ela consegue obter um retorno sobre aquilo sem aumentar muito os seus custos. Então ela tem um ganho de escala, o que é uma vantagem competitiva muito importante para o longo prazo. Outra oportunidade é a transformação digital e migração para o ensino online. Então cada vez mais a gente está vendo isso presente. Se ela se adaptar bem a esse jogo do EAD, se essa questão do online, com certeza ela vai conseguir obter maiores lucros, maiores retornos. Já na parte de ameaças, é um setor que depende muito do FIES, embora cada vez menos, afinal de contas o programa está cada vez sendo reduzido. E outra ameaça é que crises podem aumentar as taxas de inadimplência. Como a gente viu, isso é um ponto fraco e também uma ameaça. Imagina uma crise como essa de 2020, onde várias pessoas não puderam mais pagar o seu ensino. Essas taxas de inadimplência acabam sendo uma ameaça muito forte para a Cogna. Um resumo, a minha opinião, se eu pudesse de 5 estrelas, para a Cogna no presente momento, eu daria 2,5 estrelas. Essa minha opinião é baseada que a empresa reportou um prejuízo nos últimos anos, também aumentou muito a sua dívida,
ela vem com fluxo de caixa de investimentos altos, então ela precisa começar a mostrar retornos. É uma empresa para quem realmente pensa lá no longo prazo, para quem acredita que ela vai conseguir sair dessa situação de uma dívida maior e voltar a controlar bem sua dívida, voltar a ter ganhos, lucros em relação às suas plataformas, em relação aos seus conteúdos, mas neste presente momento, 2,5 estrelas para a Cogna. Galera, e se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para fazer parte do Clube Small Cap e aprender sempre um pouco mais sobre as pequenas notáveis da Bolsa de Valores. Forte abraço, até mais!